Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Neia Rocha, do Ateliê Tube Baby, e hoje, em parceria com a Ponto X Tecidos, eu vim trazer o painel da Bolsa Maia, que é essa linda peça. Ela tem uma abertura total, lindíssima, lindíssima, e super fácil de fazer. Tá? Os painéis você encontra lá na Ponto X Tecidos, pode ser feito tanto no nicho maternidade, quanto no nicho adulto para alguns temas de profissão. Acesse ao site da Ponto X Tecidos, que lá você vai encontrar os painéis belíssimos. E vamos à aula, e qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar aqui nos comentários, que será um prazer responder a vocês, tá bom? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, para que eu possa trazer mais conteúdo como esse. Vamos ao passo. Vou apresentar para vocês o painel da Bolsa Maia. É um projeto desenvolvido por mim, em parceria com a Ponto X. Então lá você vai encontrar os painéis tanto na linha maternidade quanto na linha adulta. Vale muito a pena dar uma conferida lá no site, ou se você tiver oportunidade de ver em São Paulo, dá uma passadinha na loja que você vai ver muitas coisas lindas. Então esse é o recorte que vem no projeto. Então vem o espelho dianteiro e traseiro, o bolso frontal. Ele vem a vista do zíper, né, que seria as partes laterais e a parte central. E essa é a trava do zíper. E por fim o fundo. É uma peça muito gostosa de fazer e eu vou ensinar para vocês agora o passo a passo. Agora sim, com o painel devidamente cortado, né, apresentado, vamos aos acessórios que serão necessários para a gente confeccionar essa bolsa Maia. Então nós vamos precisar de 2 cortes de zíper. Estou usando de 42 centímetros. Ele é sim um pouquinho maior, mas você vai entender na hora da montagem porque o tamanho. 2 cursores. De ferragem, um regulador, uma meia argola D. E o que a gente não pode esquecer, né? A etiqueta. Vamos precisar também para essa peça um par de alça. Estou usando a alça chique de 3 centímetros por 42. Essa será a alça de mão. Também utilizaremos a alça transversal. Eu utilizo de 1,5 m. E para o suporte que nós vamos utilizar com o regulador, uns 10 centímetros mais ou menos, tá? Ele será utilizado dessa maneira. Caso você não queira utilizar, então é só eliminar essas duas partes. Vamos utilizar também o vivo, né, o estruturador. Eu encapo o espaguete com sintético, que meu sintético tem 3 centímetros. Se você preferir utilizar o vivo já pronto, não tem problema. Eu gosto do espaguete. E nas peças, nós vamos mostrar o forro. Já apresentamos aqui o espelho, né? O dianteiro e traseiro. Então, para o forro, eu estou usando o bagum. Então, serão 2 partes, um pouco maior. Para o bolso frontal, eu estou utilizando um recorte de sintético de aproximadamente 4 centímetros. E para esse bolso, eu estou utilizando um forro também de bagum um pouco maior. Assim, para a parte interna, vamos fazer um bolso de tela vôlei. Então, eu utilizei a mesma medida do bolso frontal e vou fazer o acabamento com um viés boneon. O fundo do painel e o forro exatamente do mesmo tamanho, tá? A trava do zíper também estou utilizando o bagum, um pouquinho maior. Essa parte seria o canal do zíper. Eles são divididos em 3 partes: as laterais e a parte central. Para a parte central, o forro é exatamente igual.
E para as laterais, eu deixo um pouquinho maior, aproximadamente 1 centímetro a mais. Depois a gente refila quando montar. E quanto ao estruturador, eu estou utilizando o EVA de 2 milímetros. As únicas partes que serão utilizadas para essa peça seria o fundo, o canal do zíper, somente na parte central, e os espelhos. Para os espelhos eu uso 1 centímetro menor em toda a volta. Para o zíper também. E para o fundo, eu diminuo 2 centímetros nas extremidades e 1 centímetro em cada lado. Agora vamos para a colagem das peças. Aquela parte central que nós já posicionamos o estruturador, agora vamos fazer o acabamento. Então eu vou abraçar tudo isso. Primeiro as laterais, não estica, com delicadeza, para ficar bem ajustado ao EVA. Um dos lados, que seria esse que vai ser a lateral, a extremidade, a gente não vai fazer nada. Aqui, que vai ser a ponta da abertura, assim, já mostro pra vocês. Então, olha, abraça com carinho. Essa minha cola, ela fica amarela, mas isso não interfere em absolutamente nada no final da peça. Como disse, se preferir usar a dupla face, fique à vontade. E aqui nessa parte nós vamos abraçar também, com delicadeza. Essa quininha que ficou, nós vamos posicionando até juntar ambas as partes e fazer uma pressão com a unha. Como tem cola, ela vai posicionar direitinho. Fiz isso em todas as partes, as duas partes. Dá uma beliscadinha. E vem com a tesoura de dentro para fora e corta. Aqui é a mesma coisa, de dentro para fora e corta. Tá? Posiciona bonitinho. Ficou dessa maneira. Lembra que a parte central, o forro, era da mesma medida do corpo? Agora, com as partes devidamente dobradas, isso dá uma diferença. Então, o que que nós vamos... Aquela parte do forro, do centro, do zíper, depois de que nós já fizemos as dobras, ela automaticamente ficou maior do que a parte principal. Então, o que que nós vamos fazer? No forro, eu colei fita dupla face nas duas laterais e um pedacinho aqui numa das pontas. Tiro a película protetora em um dos lados e faço uma dobra exatamente do tamanho da fita. Essa minha fita, ela tem 1 centímetro de largura. Aqui, por enquanto, não faço nada. Em seguida, eu vou pegar essa parte do centro, que eu já dobrei, que já tá toda coladinha. Vou posicionar o fundo em cima dela, deixando rente aqui. Posso usar uns clips para me auxiliar, para que ele não saia do lugar. Prendo direitinho. Alinho direitinho. Feito isso, aí sim eu vou remover a película do outro lado e dobrar essa outra parte. Ela fica assim, um pouquinho maior, alguns milímetros, a dobra maior do que a fita. Isso é normal, tá? Então, eu vou dobrando, ajustando, passando uma unha para ficar bem pressionado. Deixo alinhadinho com o material que tá embaixo e vou dobrando toda a extremidade. Se fica torto, vou prender aqui também.
Se fica torto, solto, posiciono novamente e vamos alinhando. Tudo devidamente dobradinho, já tudo certinho. Aí sim nós vamos vir para essa parte superior, que tem a fita já dupla face. Vamos dobrar na medida da fita e vincar aqui, ó. Nos dois cantinhos vamos vincar. A diferença é que no material eu faço aquele cortezinho, a diagonal. No forro eu não faço isso, eu apenas posiciono e ele já fica bem rente ao material. Ó. Uniu, vinquei e abaixou, tá? Agora eu posso retirar os clipes. Posso fazer uma pressão para isso tudo ficar bem alinhado. E agora sim, ficou do mesmo tamanho. Agora vamos preparar os zíperes. Vamos nos atentar para que ambos estejam correndo para o mesmo lado, tá? E o que você vai fazer? Você vai colocá-los paralelo. Aí você vai destacar os dois no caso. Você vai dobrar para a sua esquerda. Você pode costurar, você pode colar, como você preferir. Eu coloco um alfinete. E o outro você dobra para a sua direita. Não precisa ficar exatamente igual, porque lembrando, nós já cortamos o zíper maior, justamente para que os excessos possam ser removidos. Feito isso, nós vamos pegar aquela parte central e colocar uma fita dupla face. Vamos colocar de ponta a ponta nas duas laterais. Feito isso, vamos tirar a película delas. Então vamos lá. Retira. No caso aqui, pra gente não se confundir quem é quem, o que eu costumo fazer é dar uma marcadinha em um zíper só. Porque aí eu sei que esse é par desse, esse que não tem, tranquilo. Então, sem remover, nós vamos fazer o seguinte. Você vai deixar mais ou menos 1 centímetro e posicionar esse zíper. E vai posicionando na marcação que tem no próprio zíper, sem esticar. Se colocar torto, retira, posiciona novamente e vai alinhando de forma prática. Voltando a dizer que essa é a parte mais delicada da peça, né, que requer um pouquinho mais de atenção. O resto é tranquilo. Ó, feito isso, olha que ficou um pouquinho torto, tiro e reposiciono. Ainda mantenho o alfinete aqui, tá? Farei isso também do outro lado. Toma cuidado para que ambas as partes estejam na mesma posição, senão o zíper fecha torto. Então, aqui, ó, alinhei. E vamos posicionar também do outro lado. Como minha fita, ela tem 1 centímetro, ela está segurando o zíper e, consequentemente, já sobra um pedacinho sem que tenha material, o zíper colado nela. Tá acontecendo isso, tá vendo? E agora, com cuidado, eu removo os alfinetes e eu posiciono aqui uma fita
uma fita crepe mesmo, só para segurar. Ó, tirando o alfinete e posiciono a fita crepe. Só para segurar esse zíper no lugar para ambos ficarem do mesmo ladinho. Retiro o outro. Agora sim, aquele forro que nós fizemos as dobras, bonitinho. Vamos posicionar aqui, ó, a linha direitinho. Para não sair do lugar, pega um clipe, auxilia, certifique-se de que estão no mesmo lugar. E você vai acomodar. Dá para você sentir aqui, ó. Olha, aqui percebe que tá comendo um pouquinho do zíper, então eu vou sentir. Então eu vou retirar e sentir aqui a lateral. Tá vendo que aqui eu consigo sentir a lateral? Então dá pra pôr um pouquinho mais pra lá. Ó. Agora sim. Pronto. Aqui vai sobrar um pouquinho mesmo, não tem problema. Pressiono. E vamos costurar para ver se isso tudo dá certinho, tá? Retrocesso no início. Aqui na ponta, deixo a agulha fincada, viro meu material e continuo. Deixo a agulha fincada, giro meu material e continuo. Ficou dessa maneira e pegamos toda a parte interna. Pegamos todo o forro. Olha que lindeza. Agora nós vamos posicionar o zíper nas laterais. Nessa parte também a gente aplica a fita dupla face em toda a extensão, naquela parte que nós havíamos dobrado. Do outro lado também. Observe que eu não coloco rente, tá? Deixo uns de 2 a 3 milímetros afastado da borda, porque depois essa mesma fita dupla face, ela vai me auxiliar para prender o forro. Ok. Pegamos a parte central, que já está costurada com forro. Vamos pegar uma das partes. Então, eu tô tomando cuidado para que a estampa esteja no mesmo sentido, tá? Então, eu vou remover a película de segurança da dupla face e vou posicionar aqui no cantinho do zíper, tá? Não pode ser rente, porque tem que passar o carrinho, né, o cursor, então vai ficar aí aquela distância que já tem a marcação do zíper. Vamos lá. Removendo a película. Não se preocupe que ainda não está certo aqui, tá? Faz o seguinte, deixa sobrando um pouquinho de zíper. E posiciona, vai colando.
Vai colando. Sem esticar zíper, sem esticar o material, só depositando na peça. Sobrou um pouquinho. Ficou dessa forma. Tá vendo que sobrou aqui um pouquinho de dupla face. Ele vai nos auxiliar nesse momento. Vou pegar um dos forros e vou posicionar aqui, ó, escondendo essa fita. Lembra que ele tá maior? Posicionei aqui, ó. E vamos pra máquina. Retrocesso no início e no final. E vamos até a extremidade. Costurou, agora essa parte você tomba pra cá. E aí sim, como ele tá sobrando, ó, uma costurinha de segurança. Ok, um lado pronto. Agora vamos fazer no outro lado. Remove a película da fita dupla face. Posiciona aqui no zíper, lembrando de deixar um pouquinho de zíper para lá, porque ele já está cortado maior, e vai depositando o material sobre o zíper. Colou torto? Volta e reposiciona, sem esticar. Da mesma forma, do outro lado, vamos pegar o forro e posicionar o direito com o zíper. Cobre toda aquela fita dupla face, senão, se deixar ela exposta, na hora que você colocar na máquina, ela vai grudar. E aí não dá bom. Como aqui deu, sobrou, retiro e posiciono novamente. Agora sim. Isso no início e no final. Derruba essa parte toda, do lado onde não tem material, vira e uma costurinha de segurança. Agora o que você vai fazer? Está tudo torto aqui, né? Nós vamos destacar. Destacou um lado. Aqui você vai deixar alinhado a parte final daqui com a parte final do centro. Como tem zíper em excesso, a gente pode cortar essa parte, não tem problema. Aí sim, vamos posicionar o cursor. Cursor devidamente posicionado. Um lado está ok. Aqui é a mesma coisa, não está certo. Neste momento, nós vamos destacar também esse outro lado. Alinhar aqui rente, né? Rente a base da lateral com o meio. Novamente, tira o excesso do zíper e vamos adicionar o cursor. Dessa forma. Cada um tem uma maneira diferente de colocar, eu posiciono dessa maneira e tudo bem. Ok. Cursor posicionado. E agora tá tudo certo. Tá vendo que essas partes, a central ficou menor do que as laterais? Tá tudo certo. A trava do zíper. Antes disso, nós vamos
verificar se essa medida ela está batendo com o fundo. Com o fundo em mãos, vamos medir, ver se tá certinho. Olha, bateu certinho. Então, tudo ok. Se tivesse sobrado, era simples, era só retirar o excesso ou da vista ou do fundo, porque se por acaso der diferença, é coisa de milímetros, no máximo meio centímetro. E isso não vai alterar o tamanho final da peça. Estou retirando o excesso de forro. Agora sim, nós vamos fazer a trava. Então, como que eu gosto de fazer? Eu posiciono aqui uma fita dupla face. Retiro a película. E posiciono o forro tampando todo essa fita dupla face, dessa forma. Ele está maior, então não tem problema. Depois que costurar, tiramos o excesso. Revira, passa um pesponto. Aqui está sujinho porque eu uso o lápis 6B, depois é só passar uma borracha e fica tudo certo. Aí sim, ó, eu devolvo toda essa parte do forro para baixo, alinho bonitinho, passo uma costura de segurança em toda a volta. E tiro o excesso. Ficou dessa maneira, não ficou marca de costura aqui. Então, pega essa parte aqui da ponta que não foi costurada, vou unir ponta com ponta e faço um pique. Da mesma forma, eu farei um pique nessa parte aqui. Vou unir o meio com o meio, fazer assim para dar para visualizar. Vou unir o meio com o meio. Tá dando para ver aqui? E faço um pique. Todo esse excesso aqui eu posso retirar, tá? Vou retirar depois. Agora eu vou pegar essa trava e posicionar nessa lateral, rente a uma das laterais aqui, prendo com um clipe. Do outro lado, a mesma forma. E prendo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura aqui, prender desse lado e aqui a mesma forma. Retrocesso aqui, passo para o outro lado, retrocesso, viro a peça, retrocesso. A trava já está presa, ficou dessa maneira. Agora vamos preparar as alças. Já serei as pontas, pego meu regulador de 3 centímetros, passo no canal do meio, faço uma dobra de acabamento e venho a máquina para costurar. Feito isso, aquele acabamento que nós tínhamos cortado de 10 centímetros, também dou uma selada na ponta, passo na argola D e na beirada faço uma costura de segurança. Agora eu vou envolver essa alça nesse acabamento, ficando dessa maneira aqui, ó.
maneira. Agora a gente vai pegar a vista do zíper que já havíamos preparado. Eu gosto de deixar essa parte com a meia argola na parte que abre. Então, eu venho aqui, abro um pouquinho o zíper e centralizo no pique que nós havíamos feito. E passo uma costura de segurança. Do outro lado, faço a mesma coisa. Observo para ver se a alça não ficou torcida. Pego o pique que havíamos feito aqui. Posiciono a alça centralizada e faço uma costura de segurança. Agora, feito isso, pegar o forro do fundo com a frente para cima, vou posicionar aqui. Em seguida, eu pego o fundo do corpo, vou tomar cuidado para que tudo fique igual, né, tudo do mesmo lado. Posiciono desta maneira, prendo com clipes. Vai ficar um sanduíche das 3 partes, tudo bem alinhadinho. E passo uma costura de 1 centímetro. Eu estava gravando a junção dessa parte, só que perdi o vídeo, tá? Então, mais ou menos o que eu fiz foi fazer aquele sanduíche, fazer uma costura de 1 centímetro, passar somente o corpo para lá, deixei o forro aqui para trás e passei um pesponto. E essa parte reservei. Também já coloquei o acabamento de viés bonéon na tela vôlei, que é o forrinho que vamos usar na parte de dentro. E agora nós vamos posicionar aquele recorte que eu fiz de 4 ou 5 centímetros. E aqui também eu já tinha adiantado que eu peguei o acabamento, o corpo do bolso da frente, mais o forro. Posicionei os 3, fiz uma costura de 1 centímetro e agora sim nós vamos rebater essa costura. Só uma observação antes, caso você queira personalizar essa peça ou com bordado ou filme de recorte, você tem que fazer nesse momento, tá? Antes de fazer esses acabamentos. Ou você pode fazer a peça, deixar pronta a entrega e colocar uma tagzinha com bordado, enfim, aí você usa a sua criatividade. Então, vamos lá rebater essa costura aqui, né? Um pesponto. Retrocesso no início. No final. Vamos tirar esse excesso todinho. E agora sim, passar uma costura de segurança em toda a volta, prendendo o material no forro. Em seguida, faz um pique aqui na parte de baixo. Pega um dos espelhos, posiciona ele aqui centralizado. Aqui na lateral também. Tome cuidado para que ambos os lados fiquem na mesma medida. Eu costumo dobrar assim e ver a marcação. E posicionar aqui. Faço uma costura de segurança prendendo esse bolso.
agora sim eu vou posicionar a minha etiqueta. Pego o gabarito, centralizo bem e faço as marcações. Com a garrinha eu posiciono, vejo se tá direitinho, alinhado. Posiciono o gabarito e abro. Eu gosto de colocar um acabamento de fita crepe para não furar o forro. Então, ficou dessa maneira aqui. Agora sim, vamos pegar o forro, posicionar aqui, lembrando que o forro está maior que a peça, e vamos fazer uma costura em toda a volta. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa na parte traseira, posicionar o bolso de tela vôlei e já voltamos para a aplicação do vivo. Bom, agora tudo já organizado, a parte frontal com o bolso, o forro, a parte traseira com a tela vôlei já aplicada. Já encapei os espaguetes, né? Então vamos preparar os espelhos, adicionando o vivo, tá? No pique de baixo a gente posiciona um recorte de acabamento, no mesmo material do vivo. E aí sim, posiciona em toda a volta. Muito cuidado para que não ultrapasse a linha dos espelhos, nem para fora, nem para dentro. Faça com calma. Aqui nós temos um pique. Vamos transferir essa marcação para o vivo. Continuamos. Chegamos no final, posiciona a tesoura rente ao vivo, corta. Alinha. Primeiro costura, processo, aí sim você vem com o acabamento, abraça esse detalhe do processo e tira esse excesso. Vou fazer na parte frontal e já voltamos para fechar a peça. Bom, tudo devidamente aplicado vivo nos dois espelhos. Agora nós vamos pegar as duas partes. Na marcação do meio, nós vamos fazer a marcação das alças. Então, eu posiciono no pique central 5 centímetros para a esquerda, 5 centímetros para a direita. Faço o mesmo do outro lado. Pego as duas alças de 42 centímetros, dou uma selada nas extremidades para que não desfie. E agora sim, nessa posição
de 5 centímetros que marcamos, eu posiciono a alça para fora. Retrocesso. Cuidado para que ela não fique dobrada. Posicione na outra marcação. Retrocesso. Marcação de 5 centímetros. Retrocesso. Cuidado para que a alça não fique dobrada. Venha para outra marcação. Retrocesso. Agora nós vamos medir o canal e fechar a peça, tá? O que nós vamos fazer? Pegar essa vista que já está com o fundo costurado e vamos clipar em toda a peça. Clipa sem esticar, só deposita, posiciona com cuidado em toda a volta, tudo devidamente clipado. Bateu direitinho. Agora eu vou tirar todos os clips, fechar as laterais e a gente volta para finalmente fechar essa peça linda. Agora sim, o canal completamente fechado. Vamos marcar os meios. Une costura com costura, dá um pique embaixo, costura com costura, outro pique em cima. Do outro lado a mesma coisa. Agora tudo devidamente clipado. Bateu direitinho as medidas. Vamos fechar. Bom, agora com a peça já posicionada na máquina, vamos fazendo a costura em toda a volta, com carinho. Eu utilizo um alicate para auxiliar principalmente nas curvas. Como nós temos bastante camada, tem que ir com calma. Estou utilizando uma transporte duplo. Vai posicionando, acomodando todo o material com carinho. Coloca a mão lá dentro para poder sentir que se está indo direitinho. O alicate auxilia bastante nessas curvas. Você vai apertando a peça, né? Posicionando o material para baixo para não enrugar, para não costurar em nenhum lugar que não deva. Com bastante carinho, vai retirando os clips e vamos costurando toda a extremidade. Mais uma vez aqui a curva com o alicate, para não fazer rugas. Alinha direitinho e vai costurando. Já estamos chegando na última curva, mais uma vez com o auxílio do alicate. Aí sim, nós vamos fazer a última curva. Com a mão dentro da bolsa, a gente vai posicionando para que não empurre. Última curva costurada, alinha para baixo essa parte e retrocesso. Agora com a peça toda costurada, já fechamos. Eu vou fazer o acabamento, eu vou utilizar o viés Boneon de 3 centímetros. Mas se você quiser utilizar o próprio bagum, a tira, não tem problema. Faz da maneira que você se adapta. Ó, posiciono aqui, vou abraçando e costurando. Estou com o calcador de vivo nesse momento, porque aí ele faz todo o acabamento e ainda prende o viés. Nessa parte curva, você não estica, só acomoda o viés Boneon. Vai girando, certificando que não tá enrugando embaixo. Com muito cuidado, vai sentindo aqui do ladinho, vai girando a peça.
acomodando tudo para baixo. Aqui eu já faço a medição para ultrapassar um pouquinho. Selo a ponta do viés do neon e continuo. Na curva, acomodo. Ele tá mais pesadinho, né? Porque temos a estruturação de EVA, mas nada que não dê para movimentar. Chegou aqui, eu selei, eu posso manter ele aqui, mas eu faço uma dobrinha de mais ou menos 1 centímetro para fazer um acabamento. E dou um retrocesso. Bom, ficou dessa maneira. Viés todo pregado. Vou fazer o mesmo do outro lado. E volto para desvirar a peça com vocês. Agora sim, tudo devidamente costurado. O viés colocado. Agora nós vamos desvirar. Ela já está aberta aqui, ó, já vi que é uma abertura bem ampla. Vamos colocar esses cantos para fora com delicadeza. Essa é aquela travinha. Vamos colocar para fora. Aqui também, aqui também. Notas altas para fora para ajudar. Lá no cantinho a gente empurra. Aqui também. E dentro, como se fosse uma pinça, você puxa com delicadeza. E vai empurrando. Ó, empurro com uma. E puxo com a outra. E agora é só ajeitar. Arrumo os cantinhos. Faz aperta para que o vivo fique no seu lugar, né? Faça as curvas bonitinho. Atrás a mesma coisa. Aperta aqui para fazer o formato da peça. Peça finalizada. Ficou belíssima desse jeito. Bolsinho frontal. Os cursores. Eu ainda vou preparar um puxador para colocarmos aqui nesse zíper, tá? Pra ficar igual a essa aqui, ó, tá vendo? Pra quando puxar, abrir as duas juntas. É só cortar ou uma tira de montana, mas eu acho que eu vou fazer do mesmo material que eu fiz do acabamento. Um outro detalhe é que essa peça, que também é o painel lá da Ponto X, eu fiz com esses dois acabamentos para colocar a alça transversal removível. Então, você vai colocar com mosquetão. Então, fica essas duas opções. Ou, para quem só quiser uma maletinha de mão, não precisa colocar essas argolas.
Então, ficou assim. Esse também é um painel lá da Ponto X. E vem lançamentos por aí, viu? Então, vai lá no site da Ponto X. É isso, gente. Lindezas, né? Vamos fechar essa belezura. Ficou dessa maneira. Uma graça, né? Espero que tenha gostado. Desculpe os barulhos paralelos. Eu estou numa avenida, então é inevitável os barulhos de automóvel. É uma rota de avião também. Mas eu acredito que deu para explicar direitinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chame, mandem mensagem que eu responderei com muito carinho.